Bom, agora nós vamos resolver o exemplo 7, né? Nós temos uma equação que envolve logaritmo, né? O que nós temos que perceber? Uma equação é uma igualdade, né? Então, a gente tem log de uma expressão na base 3 é igual a log de uma outra expressão na base 3. Como eu tenho log na base 3 dos dois lados, por que essa expressão é igual? Quando o logaritmando da expressão do lado esquerdo foi igual ao logaritmando do lado direito, né? Então, se esses dois logaritmandos forem iguais, essa igualdade é verificada. Então, essa equação ela é uma igualdade quanto 7x menos 1, isso aqui é igual a 27. É uma equação de primeiro grau. Então, um está subtraindo, passa somando. Eu vou ter que 7x é igual a 27, menos 1 passa somando mais 1, 27 mais 1 dá 28, então nós vamos ter que 7x é igual a 28, 7 está multiplicando, passa dividindo, então x vai ser igual a 28 dividido por 7, x igual a 4. Tudo bem? Agora eu vou testar para ver se eu colocar o x igual a 4 lá na minha expressão de logaritmo, se a condição de existência vale. Então, o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, eu vou substituir o x por 4. Então, fica 7x menos 1, ele vai ser igual a 7 vezes 4 menos 1. 7 vezes 4, 28. 28 menos 1 dá 27. Bom, 27 é maior do que zero. Então, a condição de existência foi satisfeita. Então, quem que é o conjunto de solução dessa equação logarítmica? É x igual a 4, tá bom? Vamos passar para a equação 9 agora, né? Desculpa, para o exemplo 8. Nesse exemplo 8 é um pouco mais complicado, né? Eu tenho log na base 10 de x menos 3 mais log de x mais 6 na base 10 é igual a 2 log de 4 na base 10. Então, se eu tiver uma expressão em que eu tenho logaritmo numa mesma base de um lado, logaritmo numa mesma base do outro, daí eu posso igualar os logaritmandos, mas eu não tenho, né? Mas eu sei que o log da soma de dois termos, eu posso escrever como sendo o log do produto, né? O log do produto é igual ao log da soma. Só para a gente se recordar um pouquinho, né? Uma das propriedades do logaritmando. Se eu tenho log na base A de B vezes C, quem que ele é? Ele é log na base A de B mais log na base A de C. E se eu perceber bem, eu tenho exatamente a soma dos logaritmos de dois logaritmos na mesma base. Então, eu posso escrever como único log, como sendo o produto desses logaritmandos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Quando não aparece, eu tenho base 10 e base 10, e eu tenho somando. Então, eu posso escrever a soma desses dois logs como sendo o log de quem, né? Eu vou abrir um colchete aqui, ó, de x menos 3 vezes x mais 3. Tudo bem? Então, aqui eu estou usando exatamente a propriedade do log do produto, tá? E aqui nós vamos usar uma outra propriedade, né? Nós temos a terceira propriedade, log na base A de 1b elevado a n. Esse expoente pode vir multiplicando, isso é n log de b na base A. Então, se eu tenho um número multiplicando expoente, ele multiplicando log, eu posso escrever ele como sendo o expoente do meu logaritmando. Então, esse 2 que está multiplicando log, ele vai ser o expoente do logaritmando, ou seja, isso é log de 4 elevado ao quadrado, né? E aí eu posso escrever um pouquinho melhor, ó. Então, log, aqui eu vou ter x menos 3 vezes x mais 3, esse é o meu logaritmando, né? Isso aqui vai ser igual a log 4 ao quadrado 16. Agora sim, ó. Agora eu escrevi uma equação parecida com a equação que eu tinha no exemplo 7, né? Porque agora eu posso igualar os logaritmandos. Por que eu posso igualar? Eu tenho log na base 10 de um logaritmando é igual a log na base 10 de um outro logaritmando. Quando é que eles são iguais? Quando os dois logaritmandos são iguais. Então, eu posso falar que x menos 3 vezes x mais 3, isso é igual a 16, né? E vou resolver essa expressão. Então, vou aplicar a propriedade distributiva, né? Eu vou ter que x vezes x é igual a x ao quadrado.
Daí eu vou ter x vezes mais 3 é mais 3x, menos 3 vezes x é menos 3x, e menos 3 vezes mais 3, isso aqui é igual a menos 9. Alguém poderia falar, professor, mas isso não é um produto notável? A menos b vezes a mais b? Isso não é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? É, né? Porque esse mais 3x corta com esse menos 3x. Então, se eu tivesse me recordado que isso é o produto, né, da soma pela diferença, isso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? Mas não tem problema, se você não lembrar, se aplica a distributiva e você resolve, né? Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 9 é igual a 16, né? Então, x ao quadrado menos 9 é igual a 16. Essa é uma equação de segundo grau, que não tem o termo de x à primeira, né? Quando não tem o termo de x à primeira, ela é uma equação incompleta. Eu posso resolvê-la como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, menos 9 vai passar para o outro lado somando, e vou ter que x ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 é igual a 25, então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 25. O expoente 2 passa para o outro lado na forma de raiz, x é igual a raiz quadrada de 25. E aí eu tenho duas soluções, né? Eu tanto posso ter, nesse caso, que x1 é igual a mais 5, ou eu posso ter que x2 é igual a menos 5, né? Então, toda raiz quadrada, ela admite os dois sinais, positivo e negativo. Só que eu tenho que ver se tanto mais 5 quanto menos 5, se eles completam a condição de existência do log. Então, que eu sei que o logaritmando tem que ser maior que zero. Se eu trocar por 5, 5 menos 3 dá 2, 2 é maior que zero, então tudo bem. Se eu colocar 5 aqui positivo, 5 mais 3, 8, 8 é maior que zero, perfeito. Mas se eu colocar outra solução, x igual a menos 5, menos 5 com menos 3 dá menos 8, e o logaritmando não pode ser negativo. Então, a única solução que eu vou ter para o meu sistema, entre mais 5 e menos 5, a solução para essa equação logarítmica é só x igual a mais 5, né? Por que menos 5 não pode? Porque ao trocar o x por menos 5 nessa expressão, o logaritmando vai ser o logaritmando menos 8. E eu nunca posso ter um logaritmando negativo, tá bom? Bom, temos mais dois exemplos para resolver, né? O exemplo 9. Determine o valor de x, os valores de x que satisfazem a equação. Log de 2x mais 10 na base 4 é igual a 2, né? Então, vamos lá. Vamos resolver agora a questão 9. Então, a gente tem aqui, ó, log de 2x mais 10 na base 4 é igual a 2. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque eu tenho o logaritmo escrito no termo à esquerda, mas eu não tenho à direita. Então, como eu resolvo essa equação? Eu posso usar a definição de logaritmo, né? Base elevado ao expoente é igual a logaritmando, né? Então, eu vou ter a base 4, né? Ó, elevado ao expoente 2, 4 elevado ao quadrado, é igual a quem? É igual ao logaritmando. Então, vai ser igual a 2x mais 10. Bom, como a gente sabe que isso é uma igualdade, né? Então, se o lado esquerdo da igualdade é igual ao lado direito, significa que o lado direito, 2x mais 10, é igual ao lado esquerdo, que é 4 ao quadrado. Isso é uma equação de primeiro grau, a gente resolve ela com muita tranquilidade, né? Então, eu vou ter aqui que 2x mais 10 é igual a 4 ao quadrado, 16, né? 10 está somando, passa subtraindo, então como é que nós vamos resolver isso, né? Eu sei que 2x é igual a 16 menos 10. 16 menos 10, isso é igual a 8. Então, desculpa. 16 menos 10 é igual a 6. E 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, x igual a 3, tá bom? Agora eu vou ver se x igual a 3 satisfaz a condição de existência do logaritmo. Se eu substituir o x por 3, eu vou ter 2 vezes 3 mais 10, né? Troquei o x por 3,
Isso fica 2 vezes 3, 6. 6 mais 10 é igual a 16. E 16 é maior que zero. Então, essa solução x igual a 3, ela é possível, ela satisfaz a condição de existência do logaritmo. Então, o conjunto solução vai ser igual a 3, tá bom? Agora vamos para o último exemplo de hoje, né? Então, determine a solução da equação log de x menos 2 na base 2 mais log de x menos 3 na base 2 é igual a 1 mais log de 2x menos 7 na base 2, né? Bom, qual que é o problema que nós temos aqui, né? Bom, a gente tem algo muito interessante, né? A gente não tem logaritmo como nós tínhamos no exemplo 7 nem no exemplo 8, e nós não podemos usar a definição de logaritmo como nós temos no exemplo 9. Então, vamos tentar usar as propriedades. Ó, como eu tenho base 2 e base 2, eu estou somando, né? Eu tenho a soma de dois logs, eu vou transformar a soma desses dois logs no produto dos logaritmandos. Então, log na base 2 abre colchetes de x menos 2 vezes quem? X menos 3. Olha a propriedade do produto, né? Então, o log do produto é a soma dos dois logs, né? Esse log está somando, eu vou passar ele subtraindo. Então, vai ficar menos log na base 2 de 2x menos 7. Isso aqui é igual a 1, tudo bem? E aí, olha que interessante, né? Então, esse log que estava somando, eu passei para o outro lado da equação, subtraindo. E eu vou usar a propriedade do quociente, né? Então, se eu tenho log na base 2 e estou fazendo a diferença, quem que é esse log? Esse é log na base 2 do primeiro termo, né? Que é x menos 2 vezes x menos 3, né? Tudo isso aqui dividido por quem? Por 2x menos 7. Eu estou usando a propriedade 2, a propriedade do quociente, né? Então, se eu tenho lá log na base A de B sobre C, isso aqui é quem? É log na base A de B menos log na base A de C. Ou seja, se eu tenho a diferença de dois logs, eu posso manter a mesma base e escrever que é o quociente entre os logaritmandos, que é o que eu fiz até aqui, né? Ó, como eu tinha a diferença, então eu escrevi no último, um único log, né? Que é o primeiro logaritmando dividido pelo segundo logaritmando, que é 2x menos 7. Tudo isso aqui é igual a 1. Ah, mas agora ficou muito parecido com a definição, né? Ó, então, eu tenho log de um logaritmando na base 4 é igual a um expoente. Puxa vida, olha, não importa quem seja esse logaritmando, né? Mas eu posso usar a definição de logaritmo. 2 elevado à primeira é igual a quem? É igual ao logaritmando. Então, é dessa forma que nós vamos resolver. 2 elevado à primeira, quem que é, né? É x menos 2 vezes x menos 3. Tudo isso dividido por quem? Por 2x menos 7, tá? E aí nós temos uma equação, né? A gente sabe que 2 elevado à primeira é 2, a gente pode multiplicar a equação em cruz. Então, esse 2x menos 7 pode passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente vai ter 2, que multiplica aqui, ó, 2x menos 7 é igual a quem? X menos 2, que multiplica x menos 3. Então, isso aqui vai ser igual a x menos 2, que multiplica x menos 3. E a gente aplica a distributiva. 2 que multiplica 2x dá 4x. 2 que multiplica menos 7 é menos 14. Isso aqui é igual. Então, x que multiplica x, isso é x ao quadrado. X que multiplica menos 3 é menos 3x. Menos 2 que multiplica x é menos 2x. E menos 2 que multiplica menos 3 é mais 6. Nós temos uma equação de segundo grau, né? Então, eu vou igualar a zero. Eu vou passar o 4x para o outro lado e o menos 14 para o outro lado, né? Então, vai ficar zero é igual a x ao quadrado, né? Eu tenho menos 3x com menos 2x, nós vamos ter menos 5x.
E esse mais 4x vai passar por outro termo como sendo menos 4x. Eu tenho mais 6, né? E esse menos 14 vai passar para o outro lado da equação somando mais 14. Então, como é que ficou a nossa equação do segundo grau, né? Olha, como zero é igual a todo esse termo, eu posso escrever que todo esse termo é igual a zero, né? Se um é igual ao outro, não importa a ordem como eu escrevo. Então, eu já vou escrever x ao quadrado, menos 5x com menos 4x, menos 9x, mais 6 com mais 14, mais 20, tudo isso é igual a zero, tá bom? Opa, deixa eu colocar aqui um pouquinho, tá? Então, olha, x ao quadrado, aqui ficou menos 5x com menos 4x, menos 9x, mais 6 com mais 14, mais 20 é igual a zero. E nós vamos encontrar o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes ac. b ao quadrado menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 20, menos 80. 81 menos 80, o delta é igual a mais 1, tá? Então, vamos encontrar a Bhaskara agora, né? O x a partir de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b aqui é menos 9, como eu tenho menos b, então eu vou ter mais 9, porque menos com menos dá mais ou menos raiz de delta. Como delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes a, o nosso vai a 1, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter duas soluções. X1 vai ser igual a mais 9 mais 1, vai ficar 10 dividido por 2, ele é igual a 5. E outra solução, x2, é 9 menos 1, 9 menos 1 é 8, dividido por 2, ele é igual a 4, tá? Agora, nós vamos ter que ter a condição de existência dessas duas soluções. Opa, desculpa, né? Eu vou ter que, aqui, só vou repetir um pouquinho que a câmera não pegou, né? Então, menos b, aqui eu tenho menos, né, 9, com menos, deu mais 9, mais ou menos raiz quadrada de delta. Como delta deu 1, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, né? 2 vezes a, o a vale 1. E aí eu tenho mais 9 com mais 1 deu 10, 10 dividido por 2, 5. Aqui deu 9 menos 1, 8, 8 dividido por 2, 4. O que eu tenho que fazer agora, né? Substituir x igual a 4 e x igual a 5 em cada um dos logaritmandos que eu tenho na minha expressão. E em todos eles tem que ser positivo. Se não der maior que zero, ele não é solução. Então, eu vou ter 4 menos 2 dá 2. Então, se eu trocar o x por 4, isso é possível, né? Vou colocar em canetinha vermelhinha aqui, ó. Então, estou trocando x por 4. Fica 4 menos 2. Isso aqui é igual a 2, é positivo. Se eu trocar o x por 4, 4 menos 3, isso aqui fica 1, também é maior que zero. Se eu trocar por 4, vai ficar 2 vezes 4 menos 7. 2 vezes 4, 8. 8 menos 7, isso aqui é igual a 1. Então, a solução x igual a 4, ela é verdadeira. Ela confere a condição de existência. E x igual a 5. Bom, se eu trocar por 5, ó, 5 menos 2 dá 3. Então, o logaritmando é maior que 1, possível. Aqui eu vou ter 5 menos 3 dá 2, também é possível. Aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10. 10 menos 7, 3, também é possível. Então, na realidade, tanto 5 quanto 4, eles conseguem cumprir a condição de existência do logaritmo. Então, a solução dessa nossa equação logarítmica é 4 e 5, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido.